Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à webconferência Atualizações no Manejo das Gestantes no Cenário da Covid-19. Neste momento, solicitamos que mantenham seus microfones desligados, desconectem-se das redes sociais, a fim de melhorar a conectividade e evitar ruídos em nossa transmissão. Destacamos ainda a importância do uso de máscaras em ambientes com mais de uma pessoa. Por favor, preencher a frequência que está disponibilizada no chat, pois ela comprovará a sua participação no webinário. Damos as boas-vindas a todos os gestores, profissionais de saúde e áreas afins que estão prestigiando o nosso evento. Este evento é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, por meio da Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde, Diretoria de Atenção Primária, Gerência de Áreas Estratégicas para os Cuidados Primários, e tem como objetivo informar e fomentar a qualificação dos profissionais da saúde que trabalham no atendimento às gestantes do Sistema Único de Saúde. Neste momento, anunciamos as autoridades convidadas que farão uso da palavra. Eu gostaria de convidar a senhora Sherla Morcione Ramos, apoiadora, neste ato representando o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins, COSEMES-TO. Senhora Sherla. José Bonfim. Boa tarde a todos. Em nome do presidente Rondinelli, gostaria de agradecer a participação de todos os municípios, se tratando de um tema tão importante, né? No momento atual, no cenário atual que nós estamos vivendo. A gente divulgou bastante, eu espero que os municípios que estão aí façam um bom proveito, né? Para que a gente possa saber direitinho para onde caminhar nossas gestantes, o manejo em si, como a própria web aí está nomeada. O presidente está em outra reunião, por isso ele não pôde participar, mas desejo que todos nós tenhamos um bom aprendizado no aspecto de pré-natal e no manejo dessas gestantes no estado do Tocantins. Muito obrigada, senhora Sherla. Gostaria de convidar a senhora Laudeci Alves do Carmo Soares, diretora de Atenção Primária, neste ato representando a Secretaria Estadual da Saúde. Oi, Thaís. Boa tarde. Você me ouve? Ouço sim. Ok, obrigada. Muito boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinário. É uma alegria tê-los aqui nessa tarde. Obrigada por vocês terem reservado um tempinho em suas agendas para estar conosco nessa tarde. Gostaria de agradecer, cumprimentando aqui a Sherla, em nome do COSEMES, que está conosco aí nessa parceria. Cumprimentar a Persiliana, superintendente de Vigilância em Saúde, que está conosco também nessa tarde. Muito obrigada, companheira, pela tua participação aqui conosco. Agradecer também a participação da doutora Ingrid, que é médica de saúde da família e comunidade, trabalha aqui comigo na atenção primária, que vai estar falando conosco agora à tarde, e a Marluz do Ministério da Saúde, que vai entrar logo logo. Então, são parcerias de sucesso que a gente busca cada dia mais estar aprimorando para a gente estar caminhando juntos. Somente juntos a gente vai conseguir superar os desafios postos à nossa rede de atenção à saúde. Falar de gestante nesse cenário da Covid é uma temática bem delicada. Todos nós, trabalhadores da saúde, sabemos, quem está acompanhando os números, são números assustadores para nós em relação ao número de óbitos maternos nesse período agora da Covid. Não é só aqui no Tocantins, é no Brasil como um todo. E nós, como atenção primária, precisamos fazer uma atuação mais próxima dessas gestantes, alertar a comunidade em geral, a população em geral, de que as gestantes são pertencentes aos grupos de risco para a Covid. Nossas mães aí, em geral, estão falecendo. Nós tínhamos uma meta nos nossos indicadores da pactuação interfederativa, que é o de óbitos maternos, de 10 óbitos para o ano de 2021. É estranho a gente falar em meta para a morte, mas a saúde funciona com indicadores, e um dos indicadores são as mortes maternas, número de mortes maternas, e até 30 de junho nós já estávamos com 30 óbitos. Desses 30, 24 por Covid.
Então, assim, é uma causa muito preocupante, que nos assusta, e que aí a gente convoca a todos para a gente abraçar essa causa. A gente está com uma campanha aí de proteja as gestantes, fazendo orientações de uma forma macro nas diversas redes sociais, junto às unidades de saúde, a todos os profissionais de saúde, os trabalhadores, para abraçarmos essa campanha e vamos proteger nossas gestantes, né? Muitas gestantes ainda estão fazendo o famoso chá de bebê, chá de revelação, e a gente precisa evitar que isso aconteça, e só a conscientização pode fazê-las evitar e se prevenir mais e mais, né? A gente sabe que a vacina é a grande esperança, mas a gente ainda não tem a vacina para todas elas. Hoje está sendo vacinado o grupo das gestantes com comorbidades, mas tem um grande número aí ainda que não foram alcançadas pelo Programa Nacional de Imunização. Então, a palavra de ordem hoje é cuidado, vamos cuidar das nossas gestantes, e para isso nós vamos estar hoje à tarde dialogando um pouquinho então com a doutora Ingrid e a Marluz do Ministério da Saúde sobre algumas normativas, algumas orientações no manejo das gestantes no cenário da pandemia da Covid. Então, sejam muito bem-vindos, desejo que tenhamos uma excelente e produtiva tarde, sejam muito bem-vindos, aproveitem bastante, assim como a Sheila já colocou, e ficamos aqui à disposição nos bastidores, viu? Muitíssimo obrigada. Thaís, eu te devolvo a palavra. Muito obrigada, Valdeci, e agradecemos às nossas autoridades pelas falas que contribuíram imensamente para o nosso evento. Neste momento, eu convido a senhora Ingrid Carvalho, médica de família e comunidade, atuando na Diretoria de Atenção Primária, para apresentar a implementação nota técnica número 7 de 2021, que orienta os profissionais de saúde sobre o atendimento à gestante suspeita ou confirmada para o novo coronavírus. Gostaria de esclarecer aos participantes que, se tiverem algum questionamento, podem estar inserindo no chat, para que ao final a nossa palestrante possa responder. A palavra está com você, doutora Ingrid. Obrigada, Thaís. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante, né? Eu acho que esse momento é tão importante, poderia até, inclusive, estarmos próximos mais para estarmos discutindo esse assunto cada vez mais, porque, infelizmente, como a Laudeci trouxe, os nossos números não são bons, e não é só aqui no estado, é no Brasil inteiro. E aí, a nossa preocupação, o Ministério da Saúde também está preocupado, né, trazendo várias discussões de casos clínicos de gestantes, né, que vieram a óbito devido à contaminação do Covid, e isso veio nos preocupar mais esse ano, né? O ano passado nós ficamos focados nos adultos, né, naquelas comorbidades que o Ministério da Saúde nos trouxe, que não incluía a princípio as gestantes. Entretanto, no decorrer da pandemia, nós conseguimos perceber na prática, na assistência, o quanto essas gestantes estavam sofrendo, e sofrendo com a própria vida, né? Com a contaminação desse Covid. Então, a gente percebe que a gente sempre fala que gravidez não é doença, né? Mas a gravidez em si, né? Alguma alteração morfológica, alguma alteração fisiológica dessa gestante no período gravídico ali dela, fazia com que a doença viesse a se agravar cada vez mais, principalmente quando aquela gestante estava ali entrando no 3º trimestre de gestação, né? E com isso muitos números vieram aumentando, morte materna, puérperas também sofrendo, e com isso os olhos, né, se voltaram muito para essas mulheres, principalmente quando elas começaram a serem inseridas nos protocolos como prioridades, como fator de risco para o agravamento dessas doenças, né? E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Com toda essa preocupação, nós elaboramos uma nota técnica, todos os municípios já devem ter tido acesso a essa nota técnica. Se não leram, tirem um tempinho para ler, porque está muito explicativa, não é algo
enorme, né? Como a gente está acostumado a receber esses protocolos aí bem grandes, extensos, que realmente é bem difícil da gente sentar, tirar um tempo do serviço, sentar e ler. A nota técnica é bem explicativa, né? A classificação de risco, quando eu vou encaminhar em todos os pontos de atenção na saúde que vão prestar assistência a essas gestantes. Pode colocar a apresentação, por favor? E como a Thaís falou, a gente vai apresentar, vou falar algumas coisinhas para vocês, e depois a gente vai ter um minutinho para caso alguém queira comentar alguma coisa, né? Ou tirar alguma dúvida, ou mesmo trazer uma experiência que teve aí no município em relação às gestantes com contaminação, né? Que é importante para que outros municípios tenham a ciência, né? Do que é ter uma gestante em acompanhamento, né, de COVID, em monitoramento. A gente fica apreensiva já quando se faz um pré-natal. Imagine só com uma gestante que está contaminada, que está em isolamento domiciliar, né? É bem aflituoso para os profissionais de saúde. Então, essa é a campanha que a ODC nos falou, né? Proteja as gestantes, evite visitá-las, realizar festas e chá de bebê e fraldas. Nós sabemos que isso é culturalmente, entretanto, na situação que nós estamos vivendo, não existe, infelizmente, não existe meios alternativos de se realizar. Tem muita gente fazendo charreata de fralda, né, no meio da rua, e aí os familiares, amigos passam dentro do carro, deixam aquelas sacolas ali com as fraldas, com o presente que quer presentear aquela mãe, né, e isso ainda assim é um meio de contaminação, tá? Infelizmente, tem muita gente que vocês já devem ter visto nas redes sociais, gestantes que estão ali participando dessa charreata, e aí o amigo ou familiar desce do carro, vai lá para tirar uma fotinha para registrar, né? Isso daí não vai adiantar nada, né? É uma alternativa de você fazer algo que culturalmente não pode deixar de fazer, né, durante uma gestação, mas que você está se expondo ao risco de contaminação do mesmo jeito, tá? Então, a gente tem que conscientizar essas gestantes e, principalmente, lembrar que houve uma nota do Ministério da Saúde, né, devido ao alto índice de contaminação e as problemáticas que vieram com a contaminação das gestantes, que, se possível, essas gestantes, né, essas mulheres que possam adiar a gestação, façam isso, né? Porque o risco é alto. E nós estamos vendo que não é só mulheres que estão ali no grupo de risco de gestação, né? Outras mulheres também, né? Jovens, sem nenhuma comorbidade, estão tendo problemas, principalmente problemas relacionados a partos prematuros, né? E, consequentemente, um bebê prematuro que vai precisar ficar na UTI, né? Sem aquele momento humanizado com a mãe, sem aquele momento de ir para casa com a mãe. Então, é algo a se pensar muito, e a gente precisa trabalhar isso dentro dos municípios, dentro da APS, né? Naquele momento do pré-natal. Conscientizar sobre o risco, porque há, sim, muito risco. Então, essa nota técnica, ela veio para orientar os profissionais de saúde sobre esse atendimento à gestante suspeita ou confirmada para o novo coronavírus, né? Incluindo toda a rede de atenção que vai prestar assistência a essa gestante, tanto do pré-natal, do parto ao puerpério. Então, a APS, atenção básica, estratégia de saúde da família, os ambulatórios de gestação de alto risco e as maternidades. Pode passar. Então, durante toda a pandemia da Covid, né,
as gestantes assintomáticas ou sem síndrome gripal, né, que não tem nenhum sintomas, elas devem ter preservado o seu atendimento, ou seja, as consultas de pré-natal, elas devem acontecer. Em nenhum momento, desde o começo da pandemia, foi orientado suspender pré-natal, né? Pré-natal é uma consulta que é preventiva e ela gera muito mau prognóstico se não for bem feito, se não for feito no momento adequado, no cronograma correto daquela gestante, né? Então, ela tem sim que continuar. Claro que a gente precisa lembrar que nós ainda estamos no momento de pandemia e que esse serviço que será prestado para essa gestante precisa estar organizado também. Então, ter o zelo com a preservação das aglomerações, né? Práticas de higiene dentro dessa unidade de saúde. Então, essa gestante, assim que entrar, é importante orientar ela a lavar as mãos, higienizar as mãos, né? Sentar num local afastado, né? Que mais? A questão da agenda, né? Que é muito importante também a gente lembrar. Elas vão ser atendidas, mas essa agenda, ela precisa ser reorganizada. Como ser reorganizada? Você atende uma gestante agora, a próxima gestante, ela vai ser orientada a vir pelo menos uns 10, 15 minutos depois dessa que você já está atendendo, né? Para não ficar esperando na sala de espera ali o tempo todo, gerando aglomeração, entrando em contato com profissionais de saúde, né? Então, é sempre bom ter essa orientação quando for fazer o agendamento das gestantes, né? Pedir para que elas cheguem com poucos minutos do horário que foi agendada, para que ela não fique ali exposta muito tempo naquele ambiente que é potencialmente contaminador para ela, né? Então, isso é muito importante. Além da higienização, né? A sala de espera precisa estar sempre bem higienizada, as cadeiras que elas vão utilizar precisam estar ali com aquele distanciamento, né, indicado, e todas essas medidas, elas ainda precisam ser mantidas. Além do rastreamento, né, e do isolamento domiciliar em casos suspeitos de síndrome gripal. Então, se você tem uma gestante, né, e você suspeitou de uma síndrome gripal nela, ela vai ser rastreada pela unidade e ela vai realizar o isolamento domiciliar. Sempre lembrando de garantir que essa gestante realmente tem um isolamento domiciliar adequado. Não é interessante, né, nem para nós que estamos prestando, como se diz, uma assistência para essa gestante, nem para aquela gestante ir para dentro de casa se ela não tem condições, né, de ter um isolamento adequado. O que são essas condições? É ter um quarto arejado, né, não compartilhar objetos com os outros familiares, prato, talheres, copo, roupa de cama, se possível, ter um banheiro somente para ela, né? Se não for possível, orientar que os familiares da casa, né, utilizem primeiro o banheiro e depois ela vai utilizar o banheiro, né, para depois ser higienizado, fazer um rodízio ali dentro da casa, mas garantir que realmente ela está sendo bem orientada e realizando esse isolamento dentro de casa bem feito, né? E evitar ao máximo que os familiares se contaminem também. As consultas de pré-natal de alto risco, elas devem ser mantidas, né? O risco, né, que essas gestantes, por já serem terem algum fator de risco, alguma comorbidade de base e principalmente terem ali aquela suspeita ou confirmação de coronavírus, elas têm ainda maior chance
né, de evoluírem para um óbito quando não estão sendo acompanhadas, principalmente pelo alto risco, tá? Então, todas as consultas, todos os exames devem ser mantidos. Lembrando que, se a gestante estiver em isolamento domiciliar e acompanhada pela unidade básica de saúde, né, em algum momento ali ela ficou no período que precisava fazer aquele exame, né, ou fazer a consulta, assim que ela for receber a alta dela, com os 10 dias de isolamento e as últimas 24 horas sem febre e sem uso de antitérmico, aí a unidade que está acompanhando essa gestante vai providenciar o mais rápido possível aqueles exames que ficaram a ser feitos e a consulta que ficou a ser feita também. Outra orientação que vem dentro da nota técnica é que, levando sempre em consideração que a gente precisa ter, a equipe precisa ter a idade gestacional dessas gestantes que elas acompanham, né, que a equipe acompanha. Se essas gestantes têm presença, né, de doenças maternas ou fetais, doenças pré-existentes, alguma comorbidade, né, e evitar, além da aglomeração na unidade de saúde, como eu já falei. Outro ponto importante que eu falei aqui já, né, em relação aos reagendamentos, tanto de consultas quanto dos exames, a questão da terem a idade gestacional, a data provável do parto dessa gestante anotado, porque nós vamos orientar a maternidade, ao hospital de referência que vai receber essa gestante, né, no momento do parto, principalmente se essa data provável do parto estiver dentro do período, né, de isolamento dessa gestante. É muito importante, então, a gente ter a quantidade de gestantes que nós temos no território, identificar a idade gestacional e a data provável do parto de cada gestante para isso, para que isso aconteça. Essa organização do serviço também é muito importante para garantir acesso fácil e atendimento oportuno para essas gestantes. Em relação ao quadro clínico, né, que nós podemos sempre estar atentos durante as consultas do pré-natal. O período de incubação vai variar do mesmo jeito, né, dos demais, então vai estimar ali de 5 a 6 dias, e ela pode variar de 1 a 14 dias. Sempre lembrando que quando um adulto, seja ele gestante ou não, ele vem a apresentar o início, né, dos sintomas da COVID, a gente sempre sabe que hoje começou a ter os sintomas, significa que há 48 horas atrás, essa gestante já estava com vírus dentro do corpo dela, tá? Então, é sempre importante fazer o rastreio dos contatos dessa gestante também, porque senão a gente não consegue fechar o ciclo de contaminação. E esse período ele vai variar de 1 a 14 dias. Então, a orientação é que, se, por exemplo, essa gestante ela foi contato próximo de uma pessoa da família dela, confirmada com COVID, a orientação é que ela fique de isolamento por 14 dias, porque nesse período pode apresentar sintomas, tá? Febre, 37,8, né, maior ou igual a 37,8. Tosse, dispneia, mialgia e fadiga, sintomas respiratórios superiores, e isso daqui é muito mais evidente nas gestantes, né? Principalmente ali naquele período de 2º a 3º trimestre, onde a barriguinha já vai estar maior, né? Vai comprimir a caixa torácica dela e, consequentemente, ela vai ter um agravamento dos sintomas respiratórios, né? E é por isso que nós conseguimos ver estatisticamente que as gestantes ali por volta do 2º e 3º trimestre, elas sofrem muito mais e evoluem para quadros graves devido a essa deficiência respiratória, física mesmo, né? Dor de garganta, sintomas gastrointestinais, né, como a diarreia, às vezes pode vir a piorar
uma náusea, vômitos juntos, né? Nós sabemos o quanto esses sintomas, eles são comumente nos diagnósticos de gestantes, principalmente primeiro trimestre. Mas nós não podemos deixar de associar um quadro inicial de COVID. Anosmia e ageusia, que é muito comum, nós percebemos, né, no diagnóstico, que a perda do olfato e do paladar, ele veio muito comum. Esse ano, nem tanto. Existem alguns outros sintomas que vieram a aparecer, como, por exemplo, casos de soluços. Eu não sei se alguma profissional aqui já teve essa experiência de ter, né, adultos apresentando quadros de soluços repentinamente. Conjuntivite também está sendo muito comum. E sintomas de pele, né? Doenças exantemáticas pelo corpo, então, associadas a prurido ou não, né? Muito comum, e também existe um diagnóstico diferencial, que é a dengue, né? Que nós estamos também muito acostumados a ver. E, além de tudo, cefaleia. Então, não podemos subestimar nenhum desses sintomas, né? Porque pode ser sintomas iniciais, uma simples cefaleia pode ser um sintoma inicial. Então, a estratificação de gravidade dos casos suspeitos de síndrome gripal, ela deve se dar na consulta médica, né? Principalmente também no monitoramento, porque isso vai ser dinâmico. Você vai avaliar essa gestante durante uma consulta médica, durante uma consulta com a enfermagem, e aí, quando for caso suspeito ou já confirmado, vocês já conseguiram confirmar essa gestante com COVID, no momento do monitoramento, que vai ser a cada 24 horas, é importante você estar sempre atualizando esse quadro clínico. Será que apareceu algum sintoma novo ou piorou algum sintoma já pré-existente com essa gestante, né? É muito importante estar avaliando. Lá na nota técnica, vou sempre reforçar isso para que vocês tenham a curiosidade de abrir ela e ler, né? Lá na nota técnica tem um score de alerta obstétrico. Ele é muito interessante e ajuda muito a nortear todos os profissionais da assistência com essas gestantes, porque lá tem um quadrinho que vai classificar os parâmetros, né, de sinais e sintomas, de sinais vitais dessas gestantes, como normal, alerta amarelo e alerta vermelho, né? Sinais como frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação, temperatura, pressão arterial sistólica e diastólica, e aí você vai, naquele momento de monitoramento com aquela gestante, né, avaliar ela, se possível, né, se ela sentiu algo novo ou piorou algo já pré-existente, é importante fazer uma avaliação presencial com essa gestante, né, e tentar enquadrar ali naquela estratificação, naquele score, todos os sinais vitais delas, né? É muito importante, ajuda muito a nortear nossas condutas, porque nós ficamos muito na dúvida, será que a gestante, ela vai se enquadrar nos mesmos valores dos adultos, né? Então, é importante até pegar aqueles scorezinhos, colocar lá no consultório, para quando você estiver ali fazendo a ferição de frequência cardíaca, respiratória, saturação, você já está norteando a sua conduta com aquela gestante. Pode passar, por favor. Quando tem uma gestante com quadro de síndrome gripal, ela vai apresentar febre de início súbito, mesmo que referida, né, e acompanhada de tosse ou dor de garganta, ou dificuldade respiratória, na ausência de outro diagnóstico específico, né? Às vezes, nesse período que nós estamos vivendo, de clima seco, né, uma alternância de temperatura muito grande, esses quadros respiratórios, eles podem vir a acontecer. Mas se tratando de gestante, e se tratando do quadro epidemiológico que nós estamos vivendo, é sempre bom ter, né, esse alerta em primeiro lugar
com o COVID. Descartando o COVID, a gente consegue manejar mais tranquilamente essa gestante como um quadro respiratório, né? Então, a síndrome gripal sempre vai ter, né, esse quadro gripal, respiratório afetado, tendo febre ou não, e mesmo que referida. Na prática, nós sabemos que quem pegou Covid, às vezes, até sabe falar melhor, né? Que quando você está com a Covid e sente uma febre, que a maioria fala febre interna, né? Aquela febre que você sente, o seu corpo sente, tem calafrios, tem aquela moleza, que só quer ficar prostrado, mas quando você vai colocar o termômetro, não tem febre no termômetro, tá? Então, essa é a mesma febre referida, que é importante se levar em consideração também. Outro ponto, quando nós temos uma gestante com síndrome respiratória aguda grave, né? É uma gestante de qualquer idade, com a síndrome gripal, né? E que vai apresentar os seguintes sinais de gravidade: uma saturação menor que 95 em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório, isso, como eu falei, nós vamos ver principalmente gestantes lá no terceiro trimestre, que a barriguinha já vai estar bem grande, né? Ou aumento da frequência respiratória, avaliado de acordo com a idade dessa gestante. Piora nas condições clínicas da doença de base. Então, se a gestante ela tem comorbidade, se ela já tinha uma pressão alta, se ela já tinha diabetes. Outro ponto importante que eu era para ter começado a falar, né, para vocês e acabei esquecendo, é a questão das comorbidades mais presentes nos quadros de óbitos maternos, né, e as puérperas. Qual é a primeira que nós estamos conseguindo aí identificar nos maiores casos? É a obesidade, tá? Então, olha o tanto que é importante a equipe multiprofissional estar junto e atuando na assistência desse pré-natal nesse período de pandemia, né? Tanto antes, como mais ainda agora. Né? A avaliação nutricional e o acompanhamento dessa gestante que já tem sobrepeso, obesidade, né, precisa estar ativo, né, e principalmente nesse período, porque a obesidade foi classificada num ranking como a principal comorbidade que está levando a óbito, tá? A segunda principal são as cardiopatias, depois diabetes e depois asma, tá? Então, a obesidade é sim uma doença de base que precisa ser tratada e acompanhada, tá? Como um fator de risco aí. Além de hipotensão, né? Na assistência a gente sempre fica preocupada, principalmente nas gestantes, com o aumento da pressão dessa gestante, né? Que vai gerar problemas para o bebê, vai gerar problemas, maior risco de eclâmpsia, né? Entretanto, o que nós mais temos que nos preocupar nesse momento é a hipotensão, tá? Que é o que mais está acontecendo, a baixa da pressão arterial dessas gestantes. E além da redução da movimentação fetal. Então, é recomendado se fazer um mobilograma. O que é o mobilograma? É você orientar essa gestante a colocar a mãozinha na barriga e contar durante 1 hora quantas vezes o seu bebê se movimentou dentro da barriga, quantas vezes você sentiu. O mais interessante é que ela faça isso após uma alimentação. Por exemplo, após o almoço, ela vai almoçar, né? Vai deitar em decúbito lateral esquerdo, colocar a mãozinha na barriga e vai começar a contar dentro de 1 hora quantas vezes esse bebê se mexeu. A média é mais ou menos de 4 a 6, mas pode ir até 15, 20, né? O importante é que esse bebê esteja sempre em movimento, tá? A ausência de movimento é um fator de mau prognóstico. As gestantes com síndrome gripal leve ou moderada, que estão fora do trabalho de parto,
elas podem ser acompanhadas no âmbito da APS, da Estratégia de Saúde da Família, né, devido à menor gravidade, e o seu tratamento vai se basear em medidas de suporte e conforto para essa gestante, isolamento domiciliar com o monitoramento até a alta do isolamento. Como eu falei, esse monitoramento é a chave para que tudo ocorra bem. É o mais importante nesse momento, é monitorar a qualidade, né? Então, quem vai estar monitorando essa gestante, né? Se for possível, a equipe que acompanha essa gestante, né? Que tenha intimidade com essa gestante, que tenha afinidade com essa gestante, que vai propor para ela um acesso facilitado quando for identificado nesse monitoramento alguma piora de sintomas, né? Ou o bebê parou de mexer, né? Ou está sentindo uma dor que antes não estava, ou aquele sintoma de dor de cabeça piorou, né? Foi diagnosticada, mas o único sintoma que ela tem é a dor de cabeça, né? Mas aquela dor de cabeça, ela não veio melhorando no decorrer do dia, ela veio piorando. Então, é um sinal para ser avaliada essa gestante mesmo assim, tá? Então, se durante o monitoramento essas mulheres necessitarem de internação ou correção de complicação, a APS vai realizar o encaminhamento para as unidades hospitalares conforme o fluxo de referência hospitalar para suspeita ou confirmação da COVID, tá? Eu sempre falo que essa parte do monitoramento é algo muito importante e eu gosto de estar sempre frisando ela, né? Porque não é só uma ligação, é uma ligação que você vai fazer uma consulta praticamente com essa gestante, né? Você vai orientar ela a procurar o atendimento em qualquer momento, né? Se ela sentiu mal, ela vai procurar atendimento e garantir que ela vai ser atendida é muito importante, para que ela não fique em casa esperando melhorar, né? Existe muito isso, o medo de ir, o medo de contaminar alguém, né? E acaba não procurando o serviço de saúde, mas ela precisa ser avaliada em tempo oportuno para ser encaminhada em tempo oportuno também. Muito importante. As gestantes com diagnóstico confirmado de infecção, né? Caso essas gestantes elas necessitem de retorno ao pré-natal ou atendimento de urgência e emergência nos 10 dias iniciais dos sintomas, elas devem ser atendidas em área ambulatorial definida para COVID ou no serviço de emergência, né? Além de serem monitoradas de cada 24 horas até o 10º dia dos sintomas pelo risco de agravamento do quadro. Então, o monitoramento serve para isso, para você identificar essa necessidade, né, dela ser atendida, de ter um retorno de pré-natal o quanto antes, porque nesse período de 10 dias do início dos sintomas é quando ela pode, o maior risco de agravamento é aqui nesse período. Havendo piora clínica da paciente, ela deverá ser orientada a se dirigir à unidade hospitalar para avaliação e possível internação, conforme o manual, né? E é sempre bom lembrar que ela vai ser atendida nesse momento de identificação de necessidade de ser atendida nesse período de 10 dias na referência de atendimento à COVID. Se for a unidade que ela está acostumada a fazer o pré-natal, ela vai seguir o fluxo que já está organizado na unidade de saúde para atendimento de COVID também, né? Lembrando que ela vai ter o acesso muito mais facilitado, tá? Ela vai ser atendida o quanto antes, né? Porque ela é prioridade nesse momento. Pode passar. E sempre lembrando daquelas recomendações, né? Usando máscara, se chegar sem máscara, o serviço fornece a máscara para ela. Se tiver com a máscara suja, fornece uma máscara nova, né? Lavagem das mãos, porque a gente precisa, a assistência também precisa se preservar. Gestantes com síndrome gripal em trabalho de parto, né? Leve ou moderado que estão em trabalho de parto. Então, a conduta
será de acordo com o risco gestacional. Ou seja, gestação de risco habitual ou alto risco devem ser encaminhados para referência de risco habitual ou alto risco, sendo as referências de atendimento ao parto iguais às das gestantes sem síndrome gripal ou COVID suspeita confirmada. Importante a equipe ter um número, como eu falei anteriormente, das gestantes do território, a idade gestacional. É responsabilidade da APS informar a maternidade com antecedência a respeito das gestantes com síndrome gripal leve e moderada, cuja data da TPP dela vai coincidir com o período de isolamento domiciliar, né? Então, se você está acompanhando a gestante, ela foi diagnosticada, foi para isolamento domiciliar, e dentro do período dos 10 dias de isolamento, coincidiu com a data provável do parto dela, é importante que a equipe informe a maternidade de referência para que eles já estejam cientes, né, desse possível encaminhamento, né? E aí seja assegurado esse atendimento o mais rápido possível para essa gestante e com fluxo organizado para receber, ela ter um local de isolamento para ser atendida, né? E evitar a contaminação não só dos profissionais que vão receber, quanto das outras gestantes que estarão presentes nessa maternidade. Gestantes com diagnóstico confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2. Caso essas gestantes necessitem do retorno do pré-natal, acho que esse já foi, né? Pode passar. Bom, as gestantes que estiverem com síndrome gripal grave, né, é um momento de muita cautela, né, Dá só um minutinho, só para dar um recadinho, e eu estou voltando. Sai para mim, para a audiência pública, que está me puxando o tapete lá. Pode ser? Oi, Thaís? Está me ouvindo? Oi, senhor Mário, estamos ouvindo. Eu quero pedir perdão e pedir desculpa pelo meu atraso estar entrando aqui e interromper a palestra que eu estava ouvindo maravilhosamente bem. Eu estou na audiência pública, onde tem 10 promotores, mais secretário, muita gente. E eu vim aqui só para dar um recado, parabenizar a equipe da atenção básica pela essa atualização das manejos da gestante. Para mim é novidade, tá? Eu quero parabenizar pelo trabalho, pela iniciativa, pela presença de todos e pela belíssima apresentação que está sendo feita. Eu estou assistindo desde a primeira hora. Infelizmente, não podia abrir meu microfone, tá? Mas eu quero assim, agradecer o convite, dizer que o Conselho está à disposição, o Conselho é parceiro, o Conselho está para ajudar quem precisa. E quem precisa é quem está no SUS. Nós estamos juntos e misturados. Conte conosco no Conselho Estadual de Saúde, ok? Muito obrigado. Desculpa não ficar até o final, porque eu tenho que voltar para a audiência pública que o bicho está pegando lá, tá bom? Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde e um bom proveito. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Mário. A gente que agradece e a gente entende a sua agenda. Muito obrigada por estar prestigiando o nosso evento. Uma boa tarde. Pode continuar, doutora Ingrid. Obrigada. Vamos dar continuidade sobre essas orientações, né? Todas essas orientações que eu estou trazendo são tópicos que vêm lá da nota técnica, tá? Vocês não precisam se preocupar, que lá tem tudo mais explicadinho ainda, tá bom? São só alguns pontos importantes que eu achei necessário a gente trazer, e um deles é essa questão da síndrome gripal grave. Quando a gestante está fora do trabalho de parto, né, é importante que a unidade que identificou aqueles critérios de gravidade ou piora clínica durante o isolamento, estabilizar essa gestante antes de encaminhar, né? Então, ter um suporte mínimo para essa gestante, um O2 que seja, né? Uma medicação para estabilizar ela.
no mesmo atendimento, né, e encaminhar essa gestante conforme o fluxo de regulação para avaliação que exija uma maior complexidade. Caso essa síndrome gripal esteja associada com o trabalho de parto, então, na ocorrência desse trabalho de parto, a conduta será determinada pela gravidade da doença, tá? Ou seja, independente do risco gestacional à parturiente, deverá ser encaminhada a referência de alta complexidade, de acordo com a macro-região, determinada pelo Plano Estadual de Contingência, sendo o primeiro atendimento similar ao da gestante grave fora de trabalho de parto, inclusive com intermediação do Centro de Regulação Estadual, tá? Então, se ela está em trabalho de parto, a gestante ela vai ser manejada, vai ser encaminhada pela gravidade da doença da COVID, tá? Sempre colocando, assim, a estabilização primeiro da doença da COVID, para depois ela ser manejada obstetricamente, tá bom? Pode passar. Outros pontos que vêm na nota técnica é em relação à admissão para o parto no contexto da COVID, então lá vai estar explicando direitinho como que essa gestante vai ser admitida, né, o que é importante ter, o serviço fornecer, por exemplo, um exame, né, de COVID para aquela gestante encaminhada, né, junto, se não, a maternidade vai fornecer esse exame para ela antes de ela entrar, perguntas, né, se essa gestante ela foi encaminhada, não tem síndrome gripal, não é suspeita, ela vai para o fluxo normalmente de atendimento, de parto humanizado, né, para o alojamento do trabalho de parto, normalmente. Caso ela entre como suspeita de COVID, né, ainda não foi confirmada, ela vai passar por um rastreio ali de perguntas, de exame, para assim ser determinado o manejo dela dentro daquela maternidade, né? Feita essa triagem pela recepção, que está bem explicadinho na nossa nota técnica, recomendações para o pós-parto, né? Sempre lembrando que as puérperas também estão aí no grupo de risco, né? Então, não é porque passou do período de parto que essa gestante não corre o risco de ter nenhuma complicação, pelo contrário, tá? Então, é importante que a equipe que esteja acompanhando essa gestante no pré-natal faça a avaliação do puerpério o quanto antes para essa gestante. E orientações para a alta responsável também é umas informações que está descrita lá, bem como a maternidade informar todo o procedimento que foi realizado com aquela gestante para a equipe que vai continuar com o apoio, com assistência, tanto para a gestante, com essa puérpera, na verdade, né, quanto para o bebezinho dela, tá bom? Agradeço a oportunidade de estar falando para vocês de algo tão importante, né? Eu deixo esse espaço agora para vocês tirarem dúvidas, quiserem compartilhar a experiência no município de vocês, né? Como que está o posicionamento das gestantes, né? Elas estão isoladas em casa, estão conseguindo fazer essa prevenção, que é o mais importante, estão tendo consciência, né, do risco que é de uma gestante contrair o coronavírus, tanto para ela quanto para seu bebê. Então, eu quero deixar essa mensagem de reflexão para todas as profissionais que estão aqui, que prestam essa assistência diariamente e mais, têm a familiaridade com essas gestantes, conhecem o marido, conhece a mãe dessa gestante, né, conhece toda a família, de orientar não só a gestante, mas toda a família dos riscos que eles estão sofrendo, que vão com o contato de contaminação aí para essas gestantes e para o bebê dela, tá bom? Agradeço, eu passo a palavra para você, Thaís.
Muito obrigada, doutora Indy, pelos apontamentos, né? E nesse momento a gente abre para maiores esclarecimentos, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, ou até mesmo compartilhar como que está sendo esse manejo das gestantes no seu município, pode estar colocando no chat para a gente. Pode falar, Wilton, a sua dúvida. Wilton, tenta abrir seu microfone e ver se você consegue nos questionar, fazer sua dúvida por microfone. Oi, estão me Oi, ouvindo? estamos te ouvindo. Sim. Não, eu pensei que era só pelo chat. Assim Não, fica ótimo. pode fazer sua pergunta. Ai, maravilha. Tá ótimo, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse espaço. Isso é excelente, né? Que é uma maneira da gente, né, compartilhar e também tirar algumas dúvidas, né? Transmitir, comunicar um pouco. Aqui no meu município tem sido muito bom, né, esse processo de estratégia, né, de adaptação durante a pandemia, esse acompanhamento das gestantes. A gente está na etapa de capacitação do SUAB mesmo, para que ele seja realizado durante o pré-natal ali, no período preconizado, né? Então, a gente está nesse processo de capacitação desses profissionais, e a gente vai realizar já um momento igual este com nossos profissionais explicando essas mudanças durante a pandemia. Nós já fizemos a capacitação com eles sobre aquele guia, né, que o Ministério trouxe da assistência ao pré-natal e o puerpério, né, durante a pandemia. Mas essas novas orientações nós vamos fazer junto com as equipes também. Mas, atualmente, a preocupação tem sido as gestantes sem comorbidades, né? Então, a última nota técnica do Ministério, ele trouxe a suspensão da AstraZeneca em gestantes e também ele só continuou a vacinação nas gestantes com comorbidades. Em alguns municípios do Brasil tem sido realizada essa vacinação para esse grupo de gestantes. Eu queria saber se vocês aí do estado, algum dos nossos colegas poderia contribuir, se tem mais alguma informação a respeito deste assunto, dessa vacinação, alguma estratégia que pode ser desempenhada também. Porque, assim, a gente tem observado que há complicações, né, durante todo o processo de gestação, ainda mais com o Covid, né? E a morte materna também tem crescido muito desde o início da pandemia. E a vacina, ela tem se mostrado uma estratégia muito potente no combate, né, na prevenção dessas complicações. Vocês têm alguma coisa para poder contribuir relacionada a isso? Então, a gente pode falar, Persiliana. Eu ia mesmo passar o questionamento para você aqui. A gente está com a Persiliana, ela é superintendente de Vigilância e Saúde. Se você pode estar respondendo o questionamento do Wilton. Seu áudio está fechado. Não, abri, consegui. É porque deu um problemazinho. A minha internet não é uma Brastemp, viu? E quando dá de tarde, ela piora sensivelmente. Boa tarde para todos. Hilton, meu lindo, com relação ao posicionamento, a Superintendência de Vigilância, através da gerência de... Enquanto a senhora, né, ela tenta se adequar, eu vou até compartilhar aqui com os nossos colegas dos outros municípios algumas estratégias que a gente tem, né, desempenhado, tem tido um bom impacto mesmo. A gente aqui no município, desde o início, né, desse ano, a gente instaurou uma campanha chamada Prevenção da Morte Materna. Aí nessa campanha a gente organiza uma agenda com todas as unidades e a gente vai nas unidades de saúde da família, acompanha o pré-natal daquele profissional de saúde, né, e faz uma sala de espera, conversa com as gestantes da comunidade. O que a gente tem observado? A primeira impressão que a gente tem identificado é ainda o medo que elas têm, né, durante esse período da pandemia. Isso é muito preocupante justamente pelo acesso ao pré-natal, né? A gente sabe que nesse momento a gente tem que intensificar esse acesso para que elas procurem a unidade, para que elas se sintam seguras. Então, a gente tem trazido aqui na capital todas as estratégias, vídeos, a gente tem feito campanhas, a gente tem divulgado para que estimulem que elas procurem as unidades,
que é seguro, que a gente está protegendo e que esse pré-natal ele é essencial também para garantir a proteção do bebê, para garantir a proteção durante a pandemia, né? Então, essas estratégias a gente tem observado, porque as pesquisas, elas trazem muito essa informação, né? Tanto do acesso, que às vezes não é dificultado, como da adesão do pré-natal, do acompanhamento certinho, né? Durante a pandemia. Então, a gente tem fortalecido muito isso aqui, Raíssa, no município. Parabéns, Hilton, é isso mesmo. Essas estratégias, elas são extremamente importantes, porque acontece muito mesmo isso que você comentou com a gente, né? A não procurar o posto de saúde para fazer a continuidade do pré-natal, né? Ou até a não iniciar. Elas já sabem que estão, né, grávidas, mas não vão nem para iniciar. Então, é importante ter estratégias, principalmente com os agentes de saúde, para fazerem busca ativa, porque eles conhecem muito bem o território, sabem quem são as gestantes, né? E dar para essa gestante essa segurança, né? De que ali ela está sendo atendida e estar ali ainda assim é melhor para ela e para o bebê, né? Então, o serviço precisa estar organizado, né? Precisa ter um fluxo adequado, ela não pode ficar muito tempo esperando, né? O ambiente tem que estar limpo, fornecer para ela ali com facilidade a lavagem das mãos, uma máscara, se possível, né? Todo mundo de máscara, né? Eu acho que isso é um ponto que nós precisamos sempre bater. Os profissionais de saúde que estão ali pedindo para as pessoas terem as medidas preventivas, às vezes não estão cumprindo com o próprio papel, né? De utilizar a máscara corretamente, de permanecer com distanciamento, utilizar os EPIs adequados para assistência, né? Quando vai prestar uma assistência. Então, são coisas que lá no começo do ano passado a gente via mais, e agora a gente consegue perceber um pouco dessa falha, né? Será que não, exatamente. Eu acho que agora eu consegui, com muita luta aqui, que meu microfone entrasse em sintonia com os demais. Peço desculpa, viu? Mas o negócio aqui está travando, do nada ele trava e você não consegue destravar, tem que desconectar, reiniciar e etc. Bem, como eu estava falando, nós temos 2 notas técnicas, tá? Que é a 627 e a 651, que revoga, aliás, retifica a 627. E ela deixa muito claro, tá entendendo, na conclusão dela, a recomendação da interrupção de vacinação em gestantes e puérperas sem fatores de risco para a COVID. Para o detalhamento de fatores de risco, verificar o plano nacional. Então, ela só recomenda a gestante, vacinação da gestante, tá? Com comorbidade, sem ser com a AstraZeneca, pode ser com Pfizer ou Coronavac. Agora, gestante sem comorbidade, até o presente momento, o Ministério não se posicionou, tá? Para revogar essa nota técnica. Semana passada teve um fórum, tá, com vários especialistas, participação do ministro, onde foi feita uma fala de avaliação do custo-benefício da vacinação em gestantes e puérperas, e ficou do Ministério emitir um posicionamento, e nós estamos aguardando uma notificação oficial para que a gente possa se manifestar, liberando ou não a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidade. Infelizmente, nesse momento, ainda continua suspensa essa vacinação. Ok, muito obrigado, dona Percibiana. Desculpa, viu, Hilton? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo. Muito obrigada, Perci, pelo seu esclarecimento. Obrigada, Hilton, pela pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou algo que a gente possa estar contribuindo, pode colocar no chat ou levantar a mão que a gente tenta prestar a melhor resposta possível. Neste momento, eu gostaria de convidar a senhora Marluce Carlos Fernandes, apoiadora para o estado do Tocantins,
da Coordenação Nacional, da Coordenação de Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, para apresentar sobre a Lei 14.151, que determina e assegura motivos para o afastamento de gestantes no trabalho presencial durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus. E logo em seguida, também ela falará sobre a portaria número 731, de 16 de abril de 2021. Marluce, você está conosco? Oi, tô sim, Thaís, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem, boa tarde. Deu para me ouvir bem, todo mundo? Sim, seu áudio está ótimo. Ah, sim, ótimo. Bom, eu me chamo Marluce, sou referência técnica do Tocantins aqui na Coordenação de Saúde das Mulheres no Ministério da Saúde. Sou enfermeira de formação, sou formada desde 2009 e já trabalhei na atenção primária, já trabalhei em UTI, já trabalhei em unidade de pronto atendimento 24 horas. E agora, esse ano de 2021, ingressei aqui na Cosmu, na equipe técnica. Vou falar para vocês sobre a lei, né, que assegura o trabalho em home office, né, o não presencial das gestantes, por conta do risco do Covid, licença, desculpa. E também a portaria 731, além da portaria 731, a portaria 3186 também, que foi alguns benefícios por conta, para o enfrentamento do Covid nos estabelecimentos de saúde do Tocantins. Isso referente à atenção materna infantil. Eu não sei quem é que vai compartilhar a apresentação, Thaís. Isso. Ok. Então, a lei 14.151, de 12 de maio de 2021, né, que dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. O artigo 30, né, a lei foi agora, dia 12 de maio, bem recente. Desculpa, gente, que eu estou bem. Então, artigo 1º, durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo da sua remuneração. Parágrafo único. A empregada afastada, nos termos do caput deste artigo, ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. A lei entra em vigor na data de publicação, que é desde 12 de maio de 2021. Pode passar o próximo, por favor. Isso. Qual o intuito de ter sancionado essa lei? Visando proteger as mulheres gestantes e também o nascituro de forma mais ampla e efetiva dos riscos da Covid-19 enquanto durar a pandemia e enquanto a gente estiver sempre nesse estado de emergência. Não existia até então uma legislação federal que obrigava esse afastamento preventivo dos locais de trabalho, salvo nas hipóteses de caso confirmado suspeito de Covid-19, que foi por meio da portaria conjunta número 20 de 2020 do Ministério da Economia e outras normativas vigentes também. Pode passar o próximo. O porquê que se deu o motivo de criar essa lei? Foi devido o boletim epidemiológico da Semana Epidemiológica 7, que foi de 14 a 20 de fevereiro, que apresentou o perfil de casos de óbitos de síndrome respiratória aguda grave, hospitalizados confirmados por Covid-19 em gestantes. O afastamento, né, é compulsório, a lei não deixa facultativo a gestante de afastar o risco ou não, caracterizado durante a situação de emergência em saúde. Pode passar o próximo. Depois eu posso disponibilizar também o boletim epidemiológico aqui no chat, se alguém não tiver acesso. Então, no período até a semana 7, semana epidemiológica 7,
De 160.191 casos de esrag hospitalizados, 0,7% foram gestantes, 1.188 gestantes. Desse total de gestantes hospitalizadas, 47% foram confirmadas para COVID, nenhuma por influenza, né? 0,7 por outros vírus respiratórios, 0,4 por outros agentes etiológicos, 25,9 por síndrome respiratória aguda grave não especificada e 25,9 ainda encontrava-se em investigação até a publicação da lei. Do total de casos de síndrome respiratória aguda grave notificado em gestantes, né, esses 1.188, com início de sintoma até a semana epidemiológica 7, 2,9 evoluíram para óbito. Do total, 82,9 foram confirmados para COVID, 11,4% por síndrome respiratória aguda não especificada e 5,7 estão em investigação em andamento ainda desde a publicação da portaria dia 12 de maio. Próximo. Dentre os óbitos por esrag em gestante, a faixa etária com maior número de óbitos notificados é entre 30 e 39 anos, totalizando 42,9% dos óbitos, seguido dos 20 aos 29 anos, com 34,3% óbitos. Então, sim, é uma população muito jovem, né, se colocar de 20 a 39 anos, de mulheres em idade fértil com óbito materno-fetal. Em relação às gestantes que evoluíram a óbito por esrag confirmada para COVID, a faixa etária de 30 a 39 anos é a mais acometida, totalizando 44,8% dos óbitos, seguida pela faixa etária de 20 a 29, que compõe 31%, e 48,3% gestantes estavam no terceiro trimestre de gestação. Próximo. A lei determina o afastamento das atividades presenciais, somente após a apresentação de comprovação do seu estado gravídico, né, por ecografia, por contagem de beta, especialmente porque a mesma visa preservar a vida de ambos, tanto a gestante quanto o bebê, de forma imediata. Próximo, acho que isso. Perguntas? Isso, pode parar. Marlu, se surgiu um questionamento aqui no chat da Karen. Mesmo a gestante desejando continuar a trabalhar, não pode? Mesmo ela assinando um termo dizendo que está ciente dos riscos e que por escolha dela? Não, não deve. Tanto que a própria lei diz, não é facultado à gestante esse direito de escolha de querer ficar ou não. Assinar um termo também não entra, porque se acontecer alguma coisa com ela, esse termo não vai ser considerado porque ele vai contra uma lei federal. Então, em normas de lei, de normativas, ele não é considerado. Boa tarde. Todas as gestantes, aí o outro aí perguntando também, todas as gestantes serão afastadas? Sim, independente da idade gestacional, independente se tem comorbidade ou não. Eu tenho uma pergunta, eu falo do município de Tocantins, vou fazer a pergunta enquanto profissional e atualmente gestante também. A lei foi aprovada em maio, porém, no meu município não foi disponibilizado ainda nenhuma informação em relação à gestante sobre afastamento, né? Você explicou que não é facultativo o afastamento, mas eu queria saber como que o município pode se posicionar, no caso, eu como gestante, se é somente a entrega da comprobatória, dos exames, como tem que ser feito. Eu possuí um segundo vínculo, que é um contrato também no Estado, no Hospital Regional de Miracema. Também não foi exposto também pelo Estado a questão do afastamento pelas gestantes. De conhecimento, eu tenho 4 gestantes trabalhando, sendo 2 enfermeiras e 2 técnicas de enfermagem, que não foram afastadas. Ouvi comentários em relação ao afastamento, que não seriam afastados mediante porque era contrato, não eram funcionários efetivos. Eu queria, Marlu, se você tivesse alguma explanação em relação a isso?
Então, gente, isso é um pouco complicado de falar porque entra dentro de normativas que o Estado ou a instituição deveria estar seguindo e não está. O que a gente orienta é de entrar com o pedido, com a lei, citando a lei, seja um processo no SEI ou seja um processo interno no RH da instituição, abre o processo, coloca a lei, explica e coloca os exames comprobatórios. Né? Se o Estado ou a instituição vai seguir ou não, aí já não é uma questão assim que nós, Coordenação de Saúde das Mulheres, devemos entrar, porque isso aí já é questão trabalhista, já não é aqui da nossa coordenação. Mas, se é lei federal, já está sancionada, a lei é para ser seguida. Ano passado, o que estava acontecendo? As gestantes estavam sendo afastadas da assistência, né, quando profissional de saúde. Então, elas estavam pegando um cargo administrativo, burocrático dentro das instituições. Hoje, não é para estar se fazendo isso, é para estar se fazendo qualquer tipo de serviço remoto. Então, o hospital coloca essa gestante para fazer escala em casa, para fazer protocolo de norma e rotina da instituição, isso tudo em home office, não presencial. Entendi. Uma das justificativas, né, que me falaram foi por conta que as funcionárias do hospital estariam vacinadas. Porém, a gente sabe que a imunização, ela não previne, né, o Covid, ele apenas ameniza sintomas. Sim, inclusive desde o ano passado também, gestante vacinada, não, como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui, enfim, desde o ano passado, não, do ano passado não, aliás, foi no começo desse ano, funcionário, né, profissional da saúde, que tenha comorbidade, vacinado, ele pode voltar a trabalhar, gestante não é para voltar. Isso já é desde o começo do ano, antes de ser sancionada essa lei 14.151. Gestante vacinada é para manter de risco do mesmo jeito, não é para voltar para o ambiente de trabalho, independente se é assistência ou se é administrativo. Obrigada, Marcos. Esse questionamento, quanto às gestantes que já foram vacinadas, mas eu acho que você já respondeu que a orientação, independente da vacinação, seja afastada pelo risco. Isso, aham. Tem mais algum questionamento, pessoal, quanto a essa lei? Vocês me ouvem? Você consegue me ouvir, Marluce? Consigo. Acho que a gente pode seguir, então, Marluce, para outra, Pode. e caso vá surgindo questionamentos, a gente vai fazendo ao final. Ok. Então, seguindo o próximo tema, né? Referente às portarias que foram publicadas com incentivo financeiro do Ministério da Saúde no contexto da pandemia. Ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério no contexto pandêmico. Pode passar. Aqui a nossa equipe, né, do COSMU e do DAPS, o Dr. Antônio Braga, que é o nosso diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas em Saúde. A nossa coordenação, no momento, a gente está sem coordenadora, já tem alguns meses, uns 6 meses, bem mais, né, desde o ano passado que está sem coordenação. A gente responde pela coordenação geral do ciclo de vida, que é a doutora Lana, que não consta aqui, e a Maria Gerlívia Angelim, que é a nossa ponto focal, enquanto a gente não tem coordenação. E esses são os nomes do restante da nossa equipe. Pode passar, por favor, o próximo. Bom, o DAPS, em conjunto com os especialistas da Unifesp, com o gineco e obstetras, elaborou um manual de recomendações para assistência gestante puérpera frente à pandemia de Covid-19. Esse manual a gente está desde o final de março até agora, dia 21 de julho, fazendo encontros diários com diversos estados, com todos os estados, cada dia uma região do país que é feita essa reunião, que apresenta caso clínico de atendimento a paciente COVID, tanto
na atenção primária quanto na atenção especializada. Então, no manual, a gente aborda as formas de transmissão, prevenção e tratamento do COVID, instruções do uso adequado de EPI pelos profissionais de saúde, as orientações clínicas no tratamento às gestantes, os sintomas, os critérios de gravidade para gestante, que é diferente da população em geral, como, por exemplo, a saturação, menos de 95% na gestante já é considerado grave, quanto que, no restante da população é abaixo de 94%, que a gente considera urgente, paciente amarelo, abaixo de 90%, paciente laranja. Morbidade obstétrica e perinatal, diagnósticos laboratoriais, tipos de exames, fluxos de atendimento e o manejo obstétrico. Pode passar para o próximo. Ações estratégicas para o apoio à gestação e puerpérios saudáveis no contexto da pandemia. Então, de início, a identificação precoce da doença, acompanhamento e monitoramento dessas gestantes e puérperas com síndrome gripal e COVID-19 confirmados ou não, dentro da atenção primária à saúde, qualificação das ações de atenção ao pré-natal, parto, nascimento e puerpério em todos os pontos de atenção da rede, suporte ao distanciamento social para gestantes e puérperas em condições de isolamento domiciliar, sem condições, na verdade, de isolamento domiciliar, que foram os recursos que foram para CGPPs e também para a estratégia de saúde da família. Pode passar. Volta. Isso. Então, aqui, dentro do Ministério, voltado à atenção materno-infantil, nós tivemos 3 portarias, a portaria 2222, a portaria 3186 e a portaria 731. A portaria 2222, o Tocantins não foi contemplado por conta, agora eu não vou me recordar aqui o porquê, mas é porque ela é de ações de incentivo financeiro, mas não foi para todos os estados, foi para alguns estados e municípios que foram cadastrados, os que não foram cadastrados não recebeu. Daí a portaria 731 de 16 de abril deste ano, institui em caráter excepcional e temporário ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério e incentivo financeiro federal de custeio para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus. Pode passar para o próximo. Identificação precoce, acompanhamento e monitoramento das gestantes e puérperas com síndrome gripal e COVID. O incentivo financeiro federal adicional per capita de R$ 8,50 por gestante, em qualquer idade gestacional cadastrada na atenção primária à saúde, de junho a dezembro de 2020. Esse repasse é em parcela única, automático e já foi transferido. O Tocantins consta 14.489 gestantes que estão cadastradas no SISAB, que é o Sistema de Informação de Saúde da Atenção Básica, de janeiro a dezembro de 2020. O impacto estimado foi de R$ 123.156,50. Como esse recurso vai ser utilizado? Manter o contato presencial, o incentivo, manter o contato presencial ou telefônico com todas as gestantes e puérperas cadastradas no município e na atenção e na unidade básica de saúde, acompanhadas pelas equipes da atenção primária. Garantir a realização das consultas pré-natal para todas as gestantes no território, com otimização dos contatos presenciais e utilização da teleconsulta como recurso complementar. O que teve muito de entendimento, assim, que foi um pouco errado, mas isso no geral, não dizendo do Tocantins, foi da gente ter utilizado esse termo da teleconsulta e os profissionais acharem que deveria atender gestante só por teleconsulta, que não deveria ter mais visita do agente comunitário de saúde para gestante, que a gestante não poderia ir mais no posto. Isso não é. A teleconsulta é um recurso complementar. A gestante, ela continua indo e deve continuar indo às consultas pré-natal presenciais, junto com a equipe. Próximo. Incentivo para a qualificação das ações de atenção ao pré-natal, parto, nascimento e puerpério, para gestantes suspeitas e confirmadas.
Foi, né, um incentivo financeiro adicional a ser repassado por equipe de saúde da família e atenção primária à saúde com gestantes cadastradas. O incentivo a ser repassado por equipe no valor de R$ 800 para os estados, tendo o Tocantins 538 equipes de atenção primária à saúde, correspondente ao valor de R$ 430.400. Cadê? Aqui. Estabelecer o fluxo de, né, como utilizar esse recurso, estabelecendo o fluxo de referência e contra-referência por meios presenciais ou remotos, garantindo a comunicação entre a equipe de saúde da família e a atenção especializada para a longitudinalidade do cuidado, que é onde a gente entra com a questão da alta segura. A paciente saiu da estratégia de saúde da família, ela foi para a especializada, ela foi para a maternidade, ela teve o parto, ela foi para casa. Essa alta segura dela para casa também, que deve ser a continuidade da atenção primária à saúde. Realizar capacitações remotas com as equipes de APS, atenção especializada nos territórios, para a utilização do manual de recomendações para assistência gestante puérpera com síndrome gripal e SRAG por COVID. Próximo. Aqui. Suporte, incentivo financeiro federal, como suporte ao distanciamento social para gestante puérpera em condições de isolamento sem condições de isolamento domiciliar. A gente sabe que a realidade da gestante, ela não, né, em muitos lugares, a gestante às vezes mora com a mãe, com o pai, o esposo e outros filhos, mora com o irmão, mora na casa da sogra. Então, geralmente nunca, né, na maioria dos casos, não mora somente o casal, sempre tem mais alguém agregado dentro do domicílio. Então, às vezes não é possível ter essa condição de isolamento domiciliar da gestante. Então, foi feito incentivo financeiro em parcela única para suporte ao distanciamento social de gestante puérpera, que não disponham de condições de distanciamento em ambiente intradomiciliar, equivalente a diária de R$ 80 por gestante para custear até 90 dias de hospedagem, que esses foram dentro das CGBPs, né? O Tocantins tem 273 gestantes com 28 semanas, correspondendo o valor total para o Estado de R$ 1.965.600. Ação: disponibilizar essas gestantes e puérperas sem condições de isolamento domiciliar, que não apresentem sintoma gripal ou diagnóstico de COVID, identificada pelas equipes de saúde da família e atenção primária, estratégias para acomodação e cuidados de saúde de acordo com as condições de cada território. Dispor de acomodações seguras, sendo essas oferecidas em hotel, aparte-hotel, pousada, pensão, casa alugada, que garantam medidas de distanciamento físico e higienização diária, ao qual deverão seguir as recomendações constantes nas notas técnicas e sites do Ministério da Saúde. Próximo. Pulou não, né? Incentivo financeiro federal, suporte ao distanciamento social para gestante puérpera sem condições de isolamento domiciliar. Suporte ao distanciamento social de gestante puérpera, a instituição do incentivo financeiro correspondente a 30 mil por cada CGPP habilitada e implantada, correspondente a 3 meses de incentivo, com a finalidade de adequação das ações de isolamento e distanciamento social. Esse incentivo por CGPP, somente no estado do Tocantins, foram 60 mil, referentes a 2 CGPPs que tem no estado, uma em Palmas, né, da regional de Capim Dourado, e uma em Araguaína, que é da regional do Médio Norte do Araguaia. Próximo. Isso aí os valores, né, os valores totais. Então, o valor gestante com primeiro atendimento para o Tocantins foram 14, gestantes com primeiro atendimento, 14.489 mil gestantes. O impacto orçamentário dessas gestantes, R$ 123.156. Impacto orçamentário das equipes de saúde da família, R$ 430.400. Impacto orçamentário de gestantes com 28 semanas ou mais, R$ 1.965.600. Impacto orçamentário da CGBP, 60 mil. Impacto orçamentário de novos exames, né, até a 20ª semana, 207.417.
Impacto orçamentário total, 548.250, com 139 municípios beneficiados, desculpa. E aí também eu coloquei o total que foi referenciado para a região norte, a critério de curiosidade, assim mesmo só. Pode passar para o próximo. A portaria 3186 de 2020. Ela também foi, em caráter excepcional e temporário, um incentivo federal aos estados, Distrito Federal e municípios, para destinação à aquisição de equipamentos para reorganização do processo de trabalho e qualificação do cuidado dos estabelecimentos de saúde municipais, distritais e estaduais, no âmbito do SUS, que prestam assistência gestante, parturiente, recém-nascida e puérpera, no contexto da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus. Pode passar para o próximo. Isso. A gente colocou aqui, né, a lista de estabelecimentos de saúde, como a portaria ela foi feita para essa aquisição de materiais nessas instituições que atende gestante puérpera recém-nascido. Então, a lista de estabelecimentos de saúde da administração pública municipal, cadastrados no Sistema Nacional, no CNES, que realizaram entre 250 e 480 partos no ano de 2019, de acordo com a produção informada no SIH. Então, para Miracema do Tocantins, o beneficiário foi o Hospital Regional de Miracema, com um total de 454 partos em 2019, e o município de Tocantinópolis, no Hospital Municipal José Saboia, de Tocantinópolis, com 279 partos. Próximo. Volta, isso. A lista de equipamento para essas unidades que realizam entre 200 e 480 partos. Então, vai desde armário, desde banqueta, esfigmoamômetro, oxímetro, suporte de soro, de todos os materiais que a gente precisa dentro para prestar uma assistência. Como que foi feito isso? Os municípios, né, que cadastraram, os municípios dentro dessa lista pegaram, vamos supor, eu não estou precisando de berço aquecido, mas eu preciso de suporte de soro, eu preciso de rampa, eu preciso de oxímetro. Então, não necessariamente os municípios deveriam pedir todos dessa lista, você poderia pedir um ou outro, mas tem lá a quantidade máxima que poderia ser pedida, e foram encaminhados para o Fundo Nacional de Saúde, o Fundo Nacional de Saúde que passou esses recursos para a compra desses materiais nas instituições. Pode passar para o próximo. No anexo 2 da 3186. Os estabelecimentos de saúde né, cadastrados no CNES, que realizaram mais de 480 partos no ano de 2019. Então, a gente já teve mais hospitais. Augustinópolis, Hospital Regional de Augustinópolis, com 1.061 partos. Guaraí, o Hospital Regional de Guaraí, com 546 partos. Gurupi, Hospital Regional de Gurupi, com 1.544 partos. Paraíso, Hospital Regional de Paraíso, Dr. Alfredo Barros, 796 partos. Porto Nacional, Hospital Materno Infantil Tia Dedé, 1.343 partos. E Palmas, o Hospital Dona Regina, com 5.487 partos em 2019. Próximo. A lista de equipamentos para as unidades que realizaram acima de 480 partos. Também de tudo e um pouco, desde sonar, a ventilador, a ambu, a poltrona, oxímetro de pulso, tanto na unidade neonatal quanto na unidade de parto. Então, cada estabelecimento, na verdade, também manda a lista para o Fundo Nacional de Saúde para que esse dinheiro seja repassado para a compra destes materiais. Próximo. Aí, né, o anexo 3, que é o último, da 3186, o volume total de recursos, né, por estado e esfera para o recorte de estabelecimentos que realizaram de 250 a 480 partos.
O total geral no Brasil foi de R$ 30.360.000, e o total para o Tocantins, nesses hospitais de 250 a 480 partos, R$ 165.000. O volume total para os estabelecimentos que realizaram acima de 480 partos foi, no geral, para o Brasil, um total de R$ 294.213.788, e o Tocantins um total de R$ 3.474.966. Aí, próximo, eu acho que esse era o último. Isso. Alguma dúvida, gente? Obrigada, Marlúcia. A gente agradece, né, a sua participação. E caso alguém tenha alguma dúvida, né, pode estar colocando no chat essa dúvida para que você possa estar tentando responder quanto a esta portaria. Houve um questionamento anterior da Caliana em relação à assistência na atenção básica, sobre o afastamento das gestantes. Eu não consegui compreender o seu questionamento, Caliana, se você puder nos explicar novamente qual seria a sua dúvida quanto a essa assistência na atenção básica. Não sei se ficou respondido. Alguém tem alguma dúvida quanto à portaria? A gente pode disponibilizar, sim, todas as apresentações, né, Marlúcia? A gente pode estar disponibilizando, sim, no e-mail de cada um de vocês, inclusive reforçando a importância de que todos assinem a lista de frequência, né? Lá constará o e-mail de vocês e a gente vai estar encaminhando nesses e-mails. Eu gostaria também de reforçar para aqueles que não puderam assistir ou querem compartilhar essa atualização com seus profissionais, a gente vai estar hospedando no canal do YouTube da Atenção Primária esse nosso webinário, para que todos possam ter acesso e possam estar compartilhando com as suas equipes de atenção primária. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, ou ficou tudo muito claro? Então, Marlúcia, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua participação. Você, como bem disse, é a referência para o Estado e a gente se sente extremamente contemplado e agradecido pela sua extrema disponibilidade, né? A gente agradece, quanto Diretoria de Atenção Primária, a sua participação. Eu que agradeço, Thais, obrigada, né, agradeço a atenção de todos, agradeço o convite de vocês também, e sempre que puder, pode contar comigo, pode me ligar, liga no meu ramal, manda um e-mail que eu respondo sempre que dá. Muito obrigada, Marlúcia. Eu gostaria agora de trazer alguns informes, né, quanto aos nossos próximos eventos. No dia 30 de junho, tivemos o nosso webinário quanto ao guia orientador. E nos dias 13 e 14 de julho, a gente vai ter as oficinas regionalizadas quanto ao guia orientador. Então, por favor, reservem essas datas, né? Esse vídeo estará disponível, o webinário do guia também vai estar disponível no canal do YouTube da Atenção Primária, juntamente com esse da data de hoje. A gente vai estar compartilhando nos grupos, né, o link do nosso canal para quem ainda não nos segue, que possam estar nos seguindo, né, e acompanhando. Tudo será disponibilizado no canal do YouTube, tá? Nesse momento, eu gostaria de solicitar que cada participante, né, avaliasse de forma bem sucinta no chat o nosso evento de hoje, para que a gente possa, assim, estar aperfeiçoando ou até mesmo dando sugestões de próximos temas. Eu gostaria que cada um de vocês aqui presente fizesse essa pequena avaliação no chat. E também gostaria de reforçar, né, a importância de que todos assinem a lista de frequência, por favor, pessoal. Vou estar inserindo novamente no chat para que todos preencham. Nesse momento, eu gostaria de convidar a diretora de atenção primária para fazer o encerramento do nosso evento, com a palavra a senhora Laudeci Alves do Carmo Soares.
Oi, Thaís, está me ouvindo? Estou sim, está ótimo. Ah, que bom, obrigada. A internet às vezes falha aqui também, viu, Pessi? Queria agradecer a participação de cada um de vocês, muitíssimo. Cumprimentar novamente, agradecer a parceria aqui da Peciliana, que prontamente atendeu o convite para estar conosco. Eu imaginava já que pudesse surgir dúvidas aí relacionadas à imunização. Muito obrigada, viu, companheira? Fico te devendo mais essa. Agradecer a Marluce, nossa referência aí do Ministério da Saúde na saúde da mulher. Muito obrigada, Marluce, pela tua participação, as contribuições trazidas aqui para nós são valiosíssimas, e especialmente aqui a nossa companheira Ingrid, que conduziu belíssimamente a primeira fala aqui. Ingrid, muito obrigada, viu, pela tua participação também. Pessoal, eu queria agradecer a cada um de vocês. Acho que a palavra de ordem da tarde hoje são duas: cuidado e gratidão. E aí, cuidado às nossas gestantes, cuidado à nossa saúde, pensar que tem direitos a ser preservados, então vamos cuidar das nossas gestantes, ok? E gratidão a cada um de vocês que estiveram conosco. Eu gostaria de agradecer a todas as parcerias firmadas aqui, a equipe técnica que organizou esse momento, em nome da Elizabeth e da Michele, que estão conosco aqui na Rede Cegonha. Muito obrigada às duas por estar à frente desse movimento. A vocês a nossa gratidão pela dedicação e empenho de fazer esse trabalho sempre. Michele e Elizabeth estiveram à frente aqui junto com as demais técnicas do materno infantil, mas as duas que puxaram mais a organização desse evento. Então, nosso agradecimento, a nossa gratidão a vocês duas por estar conosco nessa empreitada e serem tão dedicadas a essa causa que é a saúde materno infantil, a saúde das nossas gestantes aí, especialmente. E aí eu falava do lançamento que o Ministério da Saúde fez, um reconhecimento. O Ministério da Saúde certificou 225 municípios no Brasil que fizeram algumas iniciativas bacanas aí no enfrentamento à pandemia da Covid. Essa homenagem, ela condecora os municípios que estão trabalhando no fortalecimento da atenção primária à saúde e reconhece, então, é um reconhecimento do esforço dos profissionais de saúde em todo o Brasil, mesmo em face de uma emergência de saúde pública de importância internacional, e prioriza, então, o papel da APS como porta de entrada no Sistema Único de Saúde. Dentre esses 225 municípios do Brasil, 12 desses municípios são do estado do Tocantins. E eu gostaria de ler o nome desses municípios. Eu não sei se tem profissionais aqui desses municípios que estão hoje conosco nessa tarde. Município de Goianorte, Porto Alegre do Tocantins, Sítio Novo, Alvorada, Talismã, Barrolândia, Caseara, Divinópolis, Novo Alegre, Itapiratins, Cariri do Tocantins e Chapada de Areia. Quais são os critérios que o Ministério da Saúde utilizou para esse reconhecimento, essa certificação? O Ministério analisou os 7 indicadores que compõem o componente de desempenho do novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde, do programa Previne Brasil. Desses 7 indicadores, 3 deles são voltados à saúde das gestantes, são voltados. Eu falava dos indicadores, e 3 desses 7 indicadores são voltados para o pré-natal, que é consultas de pré-natal, o número de consultas, o atendimento odontológico na gestação e a realização de exames para sífilis e HIV em gestantes. Além desses 3 voltados para o pré-natal, tem outros voltados para a saúde da mulher, que é a cobertura de exame citopatológico, um que é em relação à imunização, que é a vacinação contra a poliomielite inativada de pentavalente, e 2 outros em relação à hipertensão e diabetes, que é o acompanhamento das pessoas hipertensas, e a solicitação de hemoglobina glicada para pessoas com diabetes. Então, assim, essa certificação do Ministério vem para reforçar a necessidade da gente estar muito atento aos nossos indicadores, ao alcance deles, lembrar que a partir de agosto, setembro, né, a previsão é que a gente já comece a receber, se não houver nenhuma alteração por parte do Ministério da Saúde, é que os municípios já comecem a receber esse componente já de acordo com o desempenho desses indicadores. Então, agora, para além de ser um número, o indicador também representa financiamento. E aí nós precisamos trabalhar muito especialmente em cima desses indicadores. Lembrar que nós temos outros indicadores da pactuação interfederativa que nós também precisamos acompanhar, monitorar e vigiar aí para que a gente consiga
alcançar. Para além de números, resultado de indicador representa qualidade de vida da nossa população, representa saúde, representa acesso, representa resolutividade da atenção primária. Então, eu gostaria de parabenizar esses 12 municípios que estão aqui elencados, que eu li os nomes para vocês. Essa matéria vocês encontram facinho no site do Ministério, a gente pretende lançar uma matéria aqui reforçando essa dedicação desses municípios no site da Secretaria. E, então, eu queria, pessoal, já finalizando, agradecer novamente, reiterar a gratidão pela participação de vocês, colocar a equipe da Diretoria de Atenção Primária aqui à disposição para auxiliá-los nas pautas inerentes à APS, lembrando que a Covid, ela tem sido prioridade, mas ela não pode ser exclusividade na saúde. Então, eu desejo a todos vocês uma excelente tarde, semana, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Thaís, te devolvo a palavra. Muito obrigada, Laudeci. Realmente, a gente gostaria de, enquanto Diretoria de Atenção Primária, agradecer a participação e a disponibilidade de todos. E nos despedimos aqui nessa tarde de hoje. Até um próximo momento, pessoal. Boa tarde e uma boa semana para todos.